Você tem grandes sonhos. Se prepare. Se prepare Para viver. para viver Grandes experiências. grandes experiências Com o Senhor. com o Senhor. Amém, querido? Aleluia. José, ele com 17 anos, ele foi traído pelos seus irmãos, o jogaram na cisterna, venderam ele aos midianitas, foi levado para o Egito, foi vendido para o governador Potifar, foi lançado na prisão, interpretou os 2 sonhos de Faraó e tornou-se governador do Egito com uns 30 anos de idade. Ele foi entregue como escravo, foi lançado na cisterna quando tinha 17. Ele chegou no propósito do Senhor aos 30 anos. E falando assim, parece que os anos passaram-se muito rapidamente. E não foi assim. Foi de 17 a 30 anos. Foram anos de experiência que José teve com o Senhor. Foram anos de muito sofrimento, foram anos de questionamento. Foram anos que ele teve que passar a ser provado, passava de uma luta e saía daquela luta e entrava outra luta, e falavam mal contra José e se levantavam contra a vida dele, mas há algo na palavra do Senhor que eu trago para mim e para a sua vida. A palavra do Senhor nos fala que em todas as fases que José passou, o Senhor era com José. Independente da circunstância que ele estava passando, independente se ele estava na cisterna, independente se ele estava como escravo nos medianitas, independente quando ele estava na casa de Potifar, querido, em todas as fases de provação que José passou, o Senhor era com José. E essa palavra está sobre a mim e sobre a tua vida. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que têm passado lutas e tribulações e provações por causa dos sonhos que o Senhor revelou ao teu coração. Em todo o tempo, da mesma maneira que o Senhor foi com José, assim também será o Senhor com a minha e com a sua vida. Se você está sendo guiado, porque José ele foi passado por todas essas provações, porque ele estava sendo guiado pela mão do Senhor. E se você está vivendo tantas lutas, porque a mão do Senhor está te levando, tranquilize o teu coração, abra um grande sorriso, bata no peito e fala: o Senhor Deus é comigo. Independente de onde eu esteja, eu estou vivendo isso porque o Senhor é comigo. Aleluia. Há uma frase muito linda que eu trouxe para vocês que nos diz assim: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Eu acredito que a ansiedade também bateu ao coração de José. Quis trazer desespero, quis trazer medo, quis fazê-lo voltar para trás. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E o primeiro segredo que eu tenho para projetar e ter os meus sonhos realizados é: os meus sonhos estão alinhados à vontade de Deus? Repita comigo: os meus sonhos precisam estar alinhados à vontade de Deus. Não é qualquer sonho, meu irmão. Não é sonhar qualquer coisa, não. O sonho que você tem falado com o Senhor: Deus, eu quero isso, eu tenho sonhado isso. A pergunta do Senhor para você e para mim nessa noite é: esse sonho está alinhado à vontade de Deus para a sua vida? É isso que Deus tem para você? E nós vemos muitos exemplos. Alguém que está na igreja e fala assim: ah, mas eu me apaixonei por fulano, é o amor da minha vida. Mas ele vai casar? Vou casar. Mas ele é cristão? Não é cristão. É luz com trevas. Esse sonho está alinhado à vontade de Deus? Não. Eu estou dentro da igreja e quero viver coisas que estão lá fora no mundo. Eu quero as coisas que estão lá. Esse sonho, por acaso, está alinhado à vontade de Deus? Não. Muitas pessoas estão vivendo lutas, provações. Talvez esse sonho que ela achava que tinha tanta esperança, na realidade é uma maldição. Porque buscou tanto esse sonho não estava alinhado à vontade de Deus. Primeira coisa que eu preciso entender: os meus sonhos têm que estar alinhados à vontade de Deus. Tem sonhos que não vão se realizar na nossa vida, porque não é o melhor de Deus para nós. Não é o que o Senhor tem para nós. A intenção é até boa, mas só a intenção não resolve.
preciso de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E por mais que esse sonho não se cumpra, há uma palavra de Deus sobre nós, e que está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Talvez o não do Senhor hoje para a sua vida é o melhor. Talvez o Senhor fechar aquela porta, Senhor, é o meu sonho, mas está fechada. Mas não era o propósito de Deus para a sua vida, não era melhor, não estava alinhado à vontade de Deus, e o Senhor não permitiu. Mas é porque o Senhor é ruim? Não, porque o pensamento dele ao nosso respeito é pensamento de paz, e ele quer nos dar um bom fim diante daquilo que nós desejamos. O segundo segredo que eu preciso de entender quando eu tenho um sonho: o primeiro é que precisa estar alinhado à vontade de Deus. O segundo, só sonhar não resolve. Eu preciso de ter atitude. Olha para quem está ao seu lado e fala: meu irmão, atitude. Para só sonhar não resolve. Amém, querido? Você tem que sonhar, mas você tem que correr atrás do seu sonho. Você tem que sonhar e você tem que trabalhar para que esse sonho se realize. Você precisa de fazer algo. É a mesma coisa alguém querer dirigir, igual eu olhava e falava: uau, dirigir deve ser o máximo. Nossa, deve ser uma sensação de liberdade maravilhosa. Deve ser tudo de bom. Mas só sonhar resolve? Não. Tem que ir lá na escola, pagar lá, fazer aula de direção, fazer legislação, fazer a prova. Tem muitas coisas, mas o sonho passou-se 1 ano e pouco. A minha data de validade da minha carteira já tinha até passado, eu renovei a minha falta. Passou-se 1 ano e pouco, mas o meu sonho se concretizou, porque eu tive perseverança, porque eu corri atrás. Eu falei: não, Deus, eu não sei, mas eu vou aprender. Ninguém aprende a dirigir do nada. Eu tenho que correr atrás daquilo que eu sonho. Então, se é carteira de motorista, as mulheres aí que amam, tem sonho de dirigir, vai lá, minha filha, vai para a aula de direção. Se você sonha em fazer uma faculdade, vai lá, faz matrícula. Se você deseja fazer algo na sua vida, vai lá e faça. Comece a caminhar em direção ao seu sonho. Você precisa de trabalhar em prol desse sonho. Talvez muitas pessoas tenham o sonho de casar, mas tem vergonha, são tímidas demais, não conseguem nem conversar com o caboclo, não conseguem nem conversar com a moça. Meu filho, como é que você vai casar? Tem muitas pessoas que querem ter uma vida financeira próspera. Você precisa de trabalhar para você ser próspero. Vida ministerial, vida pessoal. Você precisa de trabalhar em prol do seu sonho. Faça atos proféticos. Comece a verdadeiramente deixar de lado todas as palavras negativas que não consegue. Ah, mas que ninguém nunca conseguiu entrar naquela faculdade. Ah, que nunca conseguiu fazer seminário. Querido, deixa essas palavras negativas de lado. Aleluia. Você crê que esse Deus que te chamou, Ele pode te dar tudo que você precisa? Então comece a liberar palavras no reino do Espírito. Quando eu estava para tirar minha carteira de habilitação, meu coração começava a tremer de medo, de insegurança. Já era a 3ª vez que eu fazia exame. Eu falei: Deus, o primeiro tudo bem, o segundo tudo bem, mas esse terceiro, Deus, como é que vai ser? E o medo começou a entrar dentro do meu coração. E eu comecei a fazer atos proféticos. E eu comecei a usar a palavra do Senhor ao meu favor. Eu comecei a declarar e a determinar. E eu lembro que a última oração que eu fiz no monte, horas antes de eu ir para o meu exame, eu declarei, eu falei: Senhor, eu lanço fora a minha ansiedade, eu lanço fora o meu medo. Assim, Deus, como Davi, ele subiu do vale com a cabeça do gigante nas mãos, assim também, hoje, tantas horas, eu vou sair daquele exame com a cabeça do gigante, do meu inimigo nas mãos, e essa carteira eu vou voltar aqui no monte apenas para glorificar o teu nome. Horas depois, o Senhor havia entregue a carteira das minhas mãos. Você precisa de chamar à existência o teu sonho. Comece a fazer atos proféticos. Comece a declarar palavras de fé em relação àquilo que você deseja, em relação àquilo que você almeja. Tu és soberano, tu estás acima da dificuldade, tu estás acima da limitação, tu estás acima da questão financeira,
maiores para a tua vida. Aquilo que Ele colocar no teu coração para você abrir mão, abra a mão. Pode sentir dor, pode doer, abra a mão. Porque Deus tem coisas maiores para a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesse momento. Que esse ano de 2014 será um ano de uma grande colheita na tua vida. Será um ano de grande êxito na tua vida. Será um ano que você vai ver o fruto das sementes que você plantou. Vai ser um ano que você vai se assentar e vai comer do fruto da semente que você plantou. Vai ser um ano quando você chegar no final desse ano, você vai dizer: bem-aventurado sou eu, filho do Senhor, porque grandes coisas do Senhor fez na minha vida nesse ano de 2014. Coisas que você não conseguia concretizar e realizar há muitos anos. Deus está colocando na tua mão a oportunidade de realizar esse ano. Esse ano Deus está colocando na tua mão. Já está liberado, meu irmão. Você é profeta, está liberado sobre a tua vida. Só basta você ter atitude de fé. E aquilo que está liberado no reino do Espírito vai se concretizar no reino da matéria. Bata na mão de pelo menos 10 pessoas e fala com ela: Deus está contigo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo.